Boa noite, meus queridos! Eu estou extremamente feliz porque chegou este grande dia, o dia da nossa Semana Maria da Penha. Hoje é o nosso primeiro de 3, gente, maravilhosos encontros. Nós estaremos aqui hoje, não é isso? Dia 25, amanhã, 26 e depois, na quarta-feira, dia 27, conversando muito sobre aspectos importantes na atuação nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira coisa que eu tenho que deixar clara dentro dessa nossa conversa inicial, né, e aí eu quero que você já vá colocando no chat, vá me mandando aí a indicação de onde é que você é, se você já atua nos juizados de violência doméstica, se você está iniciando a sua atuação como advogado criminalista, se você já é um advogado e está querendo dar uma turbinada, né, nesse propósito de você melhorar, você chegar a um nível de excelência na atuação dentro dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vai colocando isso aí no chat, porque eu quero saber essa informação, tá, gente? E aí nós temos ao longo dessa nossa semana, são 3 encontros, mas 3 encontros em que a gente vai passar bastante conteúdo e no finalzinho, gente, você vai ficar comigo até o final, porque nós vamos ter uma surpresa para você, tá? Então, na verdade, eu vou soltando uma série de surpresinhas ao longo dessa nossa trajetória. Então, hoje já tem um material aí legal que a gente vai disponibilizar para todos os inscritos. Amanhã um outro material. Enfim, então a gente vai aí alimentando esses nossos encontros com conteúdo, tanto aqui nos nossos vídeos, como também conteúdo para a sua atuação profissional, conteúdo escrito, que vai auxiliar aí nessa sua trajetória, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, extremamente agradecida pela confiança, pelo fato de vocês estarem aqui conosco, comigo e com o Nação Jurídica, né, gente? Afinal de contas, o Nação Jurídica foi quem teve a ideia dessa proposta da Semana Maria da Penha. Então, é uma proposta do Pedro, eu acho muito legal e é importante que a gente realmente busque uma atuação cada vez mais adequada, mais focada, direcionada aos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Mas é lógico que eu não posso deixar de iniciar a minha fala dizendo o seguinte, que eu estou realmente muito feliz com a presença de vocês aqui, muito feliz de ter aí essa oportunidade desses nossos encontros, de estarmos juntos nesses 3 dias sensacionais, com bastante conteúdo, com bastante informação, mas que a gente também não fica nada feliz, né, com o fato de que os índices de violência doméstica e familiar contra a mulher são cada vez maiores, né? Então, a gente sabe que, por mais que nós tenhamos hoje uma Lei Maria da Penha, que essa Lei Maria da Penha é uma lei que busca proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, mas isso não é suficiente, nós precisamos de muito mais, principalmente de medidas efetivas, governamentais, no sentido principalmente de educação, né, gente? Então, eu acho que a gente tem que partir dessa visão de que a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, infelizmente, ela é uma consequência de um machismo histórico, cultural, não é? Então, nós temos aí uma figura de um machismo cultural que está imbricado, está enraizado, infelizmente, dentro de um histórico, de um ciclo de violência, que não é apenas aquele ciclo de violência, nós vamos falar dele hoje, né, que envolve o relacionamento entre a vítima e o agressor, mas um ciclo de violência que é, na verdade, de gerações. Então, é muito comum que você tenha, dentro dessa noção de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma reprodução de algo que aquele agressor vivenciou na sua infância, que ele presenciou, vivenciou na própria família. Então, isso é um problema muito sério, é um problema grave, que nós temos que nos lembrar que é multidisciplinar. Então, quando nós pensamos na violência doméstica e familiar contra a mulher, nós não estamos pensando numa questão meramente de direito penal, de direito processual penal, que a nossa proposta aqui é lidar aí com essa dinâmica, né, processual dentro dos juizados de violência doméstica, enfim, nessa atuação processual do advogado. E quando a gente pensa na atuação processual do advogado, eu estou pensando não apenas depois que o processo é deflagrado, mas também
na trajetória inicial, no atendimento ao cliente, etc. Então, quando a gente pensa nessa figura da violência doméstica, nós temos que nos lembrar que isso passa por uma série, não é, de eh, determinados ramos, né, dentro da ciência como um todo. Então, você tem que lembrar que isso envolve o direito, isso envolve a psicologia, isso envolve educação, isso envolve assistência social, isso envolve os órgãos de persecução penal, sejam eles os órgãos administrativos vinculados ao Poder Executivo, desde a Polícia Militar, a Polícia Civil, mas também, não é isso, a figura do Ministério Público, da atuação do Ministério Público, a atuação do Poder Judiciário, dos órgãos de execução penal, né? Então, nós temos aí muitas ramificações que passam por situações cíveis, criminais. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei que traz a visibilidade para um problema, que é um problema enraizado dentro da nossa sociedade e para o qual nós, advogados, temos um papel fundamental, né, no acesso à justiça, seja por parte da vítima, seja na defesa também do agressor. Nós não podemos nos esquecer de que a vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é uma vítima que depende de toda uma rede de apoio, de atenção, de empatia, de cuidado, mas o agressor também é titular de direitos, nós não podemos nos esquecer dele, e essa é a primeira colocação que eu vou fazer com vocês nesse nosso iniciozinho de trajetória da Semana Maria da Penha, de que na maioria das vezes, quando nós, né, pensamos num curso, em aulas relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher, na grande maioria das vezes, essas aulas são direcionadas à proteção da vítima, a vítima buscar, obviamente, as medidas protetivas, né, a que faz jus junto ao judiciário, da atenção necessária de órgãos especializados no atendimento da mulher vítima de violência doméstica, tudo isso. Mas nós não podemos nos esquecer, gente, como advogados criminalistas que somos, que também temos que nos lembrar que o réu, né, o agressor, ele tem direitos e que ele, evidentemente, também pode ser o nosso cliente. Então, esse é um ponto importante, né, da gente parar, dar uma refletida nesse iniciozinho dessas nossas 3 aulas, para a gente deixar claro que aqui, na nossa Semana Maria da Penha, nós vamos olhar os 2 lados, tudo bem? Como assim os 2 lados? Nós vamos pensar como você pode ser um advogado que realmente entenda, compreenda e que saiba buscar as medidas necessárias em favor da vítima, não é isso? Mas também que você saiba, se você for contratado pelo suposto agressor, vamos nos lembrar do princípio da presunção de inocência, né? Então, se você é contratado pelo suposto agressor, você também terá que tutelar os seus direitos, né? E isso vai incluir também a ideia de aconselhar esse indivíduo de como ele deve proceder daqui para frente, para evitar a reiteração delituosa. Então, todas essas medidas, né, todo esse cuidado no atendimento tanto da vítima quanto do agressor, lógico, partindo da premissa de que eles são atendidos separadamente, embora nós também não possamos, quando a gente pensa em violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente não pode esquecer que tem um viés também, dependendo da gravidade do tipo da violência, do estágio, não é, dentro do ciclo de violência normalmente aplicado nos casos, né, normalmente consequência aí dos casos de violência doméstica e familiar, que identificam muito bem a figura da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, você tem que se lembrar que, dependendo do tipo de conduta que vem sendo praticada, etc., talvez uma situação voltada para a ressocialização desse indivíduo, voltada para uma justiça restaurativa, que busque solucionar este conflito, se for, obviamente, a vontade
desses indivíduos, né, tanto a vítima quanto o agressor, de recomporem a relação. Lógico que em determinados crimes essa situação vai ficar um pouco mais dificultada, mas dependendo da hipótese, vamos imaginar que tenha sido apenas uma injúria, apenas em termos, né, gente? Eu acho que eu não posso falar apenas para nenhum crime quando a gente pensa em violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque ainda que eu me refira a um crime que tenha uma pequena pena prevista em lei, ou seja, uma pena de pequena monta, como é o caso da injúria, que tem uma pena de até 6 meses, né, ainda que seja, ou então imagine uma hipótese de uma contravenção penal, excluída aí a figura das vias de fato, tá, gente? Mas, em determinadas situações, talvez a intenção deste casal seja de reconstruir essa relação. E aí você não pode deixar de considerar a figura da justiça restaurativa, que tem um papel importante dentro da violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Então a gente tem que lembrar disso, não podemos nos esquecer de que isso é um viés possível, certo? E que tem que ser tratado, obviamente, trabalhado da forma adequada. Normalmente, quando a gente pensa numa hipótese de justiça restaurativa, nós pensamos na figura de um mediador, que tenha, obviamente, aqui a função não de tutelar os interesses de A ou de B, mas de buscar uma solução para esse conflito, buscar aí acompanhado, óbvio, de psicólogo, de uma rede, na verdade, né, de atendimento, que essa relação possa se refazer de forma saudável, né? Esse indivíduo vai, obviamente, participar de cursos, vai participar de uma série de acompanhamentos que são extraprocessuais, né, são mais voltados para a figura da psicologia, da assistência social, mas este indivíduo pode sim, dependendo da hipótese, né, e do grau de conflito existente dentro desse contexto de violência doméstica, talvez isso possa ser solucionado pela justiça restaurativa. Então, a justiça restaurativa é um viés possível, é uma linha que é viável e incentivada dependendo do grau de relação, obviamente, e do grau de violência existente dentro desse relacionamento, né? É lógico que aquilo que mais surge para a gente como preocupante, como que nós realmente temos aí como foco a figura das medidas protetivas, etc., são situações diferentes dessa que eu estou mencionando, né? Mas a justiça restaurativa não pode ser afastada no completo como uma solução para esse problema, lógico, dependendo do tipo de violência perpetrada, dependendo do quanto esse indivíduo reitera nessa conduta delitiva e, principalmente, dependendo da vontade dos envolvidos, tá? Mas, voltando para cá, né, porque nosso foco não vai ser, neste momento, a justiça restaurativa, nossa finalidade, gente, nessa nossa aula de hoje, nesse nosso primeiro encontro, é o nosso primeiro atendimento. Como assim o nosso primeiro atendimento? Gente, olha só, uma boa atuação como advogado parte da premissa, primeiro, de confiança. Como assim confiança? É lógico que você tem que ter, né, demonstrar conhecimento para o seu cliente. É evidente que você, se você não estuda, se você não está preparado, se você, né, não aprimora os seus conhecimentos para que você possa exercer uma advocacia de excelência, né, no campo penal, no campo processual, com os argumentos necessários, etc., é lógico, gente, que aí você não vai a lugar nenhum. Então, uma premissa fundamental, não é isso? É a sua autoridade. A sua autoridade, ela surge a partir do seu conhecimento. Então, do seu estudo, do seu empenho em realmente conhecer aquilo com que você trabalha, né? Mas, e por isso mesmo você está aqui com a gente hoje, né? Mas muito da relação entre advogado e possível cliente. Imagine, vai chegar no seu escritório um possível cliente envolvido numa situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Lembrando que este cliente pode ser a própria vítima, não é isso? Ou este cliente pode ser o agressor. Então, a primeira grande questão aqui relevante, que tem que ser obviamente observada, é a forma como você vai abordar esse fato, como é que você vai atender este cliente,
como é que você vai ser assertivo em relação àquilo que se faz necessário em termos de conhecimento dos fatos, para que você possa efetivamente apresentar aí uma solução para este problema, não é isso? Ou tentar buscar, obviamente, acompanhar os interesses desse seu cliente em juízo. Então, a primeira grande questão é como você vai atender esse cliente, né? Afinal de contas, o que você precisa fornecer em termos de atendimento para ganhar a confiança do cliente ao ponto dele passar para você ou dela passar para você as informações necessárias a uma boa atuação profissional. Então, essa é a nossa questão e esse é o nosso dilema nessa nossa primeira aula, né? Nesse nosso primeiro encontro. O que é importante de você identificar dentro da situação da violência doméstica familiar contra a mulher? E, veja, esse é um fator, gente, muito, muito importante, que nós nos lembremos, né, que a gente tem aí em mente, que, na verdade, o problema da violência doméstica, e aí eu vou passar aqui rapidamente os nossos slides, lembrando, gente, para quem não me conhece ainda, nunca assistiu aula comigo, eu tenho aqui no meu estúdio uma hipótese de uma mesa digitalizadora que é legal, porque eu posso trabalhar nessa mesa, digito e tal, mas eu sumo da tela quando o slide aparece, tá? Tem muita gente que fala assim, por que você não fica ali aparecendo? Porque eu prefiro ter a tela cheia para você ver direitinho. Imagine quem está assistindo essa aula no celular, né? Então vai ficar pequenininho o texto? Não dá. Eu quero que você entenda realmente, que você tenha acesso a essas informações. Não se preocupem em printar as telas e anotar, porque eu vou fornecer esses slides para você, tá? Então, não fique preocupado, vai estar dentro lá da sua areazinha do aluno, você vai poder baixar esse material. Então, não se preocupe em fazer print da tela, tá? Não tem necessidade, certo? Mas, de toda forma, eu preciso que você veja comigo alguns aspectos importantes dentro desse contexto do que nós vamos iniciar em termos de atendimento para nosso cliente, que pode ser a vítima, novamente, ou pode ser o agressor. Lógico que, embora o tratamento seja distinto, o que você busque evidenciar ali naquele momento, colher em termos de informação do cliente para a sua correta delimitação do problema, não é? E estratégias daqui para frente, vai depender, óbvio, de quem é o cliente, né? Mas, de toda forma, gente, eu vou mostrar algumas coisas importantes para você. Fica comigo, porque eu vou mostrar algumas coisas que são importantes e que são semelhantes nos dois casos, tá? Vítima ou agressor, seu cliente quem é, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e aí vamos lá, lembrando que essas nossas aulas são uma parceria minha com Nação Jurídica, coisa mais linda, o Pedro. E o que a gente tem, né? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é o que seria violência doméstica. Reparem que eu não estou aqui incluindo uma definição do que seria violência doméstica para a Lei Maria da Penha, tá? É lógico que nós vamos fazer isso num determinado momento, nós vamos entender lá o que estabelece o artigo 5º, o que estabelece o artigo 7º, a respeito do que seria violência doméstica e familiar contra a mulher. Quem é o objeto dessa lei, de proteção da lei, né? Então, a lei protege a mulher, mas é a mulher do sexo feminino ou é a mulher do gênero feminino? Isso é uma outra discussão que nós vamos ter que travar num determinado momento, tá? Mas, nesse momento aqui, o que eu trago para você é a definição do que seria violência doméstica pela OMS. Porque, gente, a violência doméstica familiar contra a mulher, ela não é apenas um problema criminal. Ela é um problema de saúde pública, inclusive, né? Então, o que você tem é que os órgãos governamentais trabalham, né, em especial, isso é parâmetro internacional, com a definição de que violência doméstica seria definida como toda ação ou omissão que venha prejudicar a integridade física e psicológica da mulher. Então, cuidado, porque na maioria das vezes, quando a gente pensa em violência doméstica familiar contra a mulher, nós pensamos na lesão corporal, nós pensamos no feminicídio, mas nós temos que nos lembrar que são diversas as modalidades de crimes que podem ser praticados contra a mulher no âmbito doméstico familiar. E esse aspecto do que seria violência doméstica e familiar contra a mulher é importante de ser definido para que a gente saia daquele estigma de que ele nunca me bateu,
né? Então a gente tem até, olha, perfis no Instagram, etc., com uma campanha nesse sentido, mas ele nunca me bateu. Será que o fato dele nunca ter agredido esta vítima fisicamente significa que não há violência doméstica dentro daquela relação? Então, ele pode nunca ter encostado num fio de cabelo da vítima, mas tratar a vítima com menosprezo, injuriar a vítima, difamar a vítima, caluniar a vítima, privar a vítima do relacionamento com outras pessoas. Ele pode trabalhar com a ideia de perseguição, com a hipótese de violência psicológica hoje definida, né, a perseguição no artigo 147-A, a violência psicológica no artigo 147-B, ambos lá do Código Penal. Então, nós temos situações em que esse indivíduo ele pressiona tanto a vítima psicologicamente que aquilo caracteriza a violência, gente, e gera consequências. Consequências que são, inclusive, somatizadas pela vítima. E qual é o nosso problema? Então, voltando para cá nessa definição. Então, violência doméstica seria definida como toda ação ou omissão, repare, não é necessariamente uma conduta comissiva, ela pode ser uma conduta omissiva também, né, que venha prejudicar a integridade física e psicológica da mulher, incluindo a restrição da sua liberdade e do seu desenvolvimento. Então, imagine aquele indivíduo que impede a mulher de estudar, que impede a mulher de ter acesso aos seus bens patrimoniais, então ela não pode ter a sua conta em banco, ela não pode ter a sua independência financeira, profissional, né? Então, isso também caracteriza a violência doméstica e familiar contra a mulher. E por que eu coloquei essa definição logo no iniciozinho, né? Por que eu coloquei isso aqui? Porque antes da gente continuar, a gente precisa entender o porquê, por exemplo, de ter surgido no Código Penal. Então, muita gente fala assim, mas para que criaram o crime de feminicídio, né? Se feminicídio é apenas uma qualificadora do homicídio, e a pena não é distinta, é um crime de homicídio qualificado. Gente, feminicídio é um crime de homicídio qualificado, certo? Então, é aquele crime de homicídio qualificado ou porque o indivíduo praticou o crime contra a mulher em razão dela ser mulher, ou dentro do âmbito da violência doméstica familiar. Então, quando eu penso na criação do tipo penal para o feminicídio, de uma qualificadora específica com este rótulo do feminicídio, isso tem uma justificativa. E aí, qual é essa justificativa? E por que isso interessa nessa nossa conversa, em que nós vamos falar sobre o atendimento da vítima, sobre o atendimento do agressor, nesse seu primeiro contato no escritório? Então, você foi procurado por ele ou por ela, não é isso? Para fins de contratação, de tutela dos seus interesses, seja na delegacia ainda nem chegamos até a delegacia, para que você vá com ela até a delegacia, ou para que você defenda os interesses desse indivíduo na delegacia, enfim. Por que isso é importante? Porque, gente, a necessidade de se tipificar, de se criar uma qualificadora específica para o crime de feminicídio, foi a seguinte: o crime, gente, precisa ser visto. Como assim? Porque ele passa desapercebido, tanto no meio social, como perante as estatísticas de criminalidade. Raciocina aqui comigo, né? Toda vez, antes do surgimento do crime, né, da qualificadora do feminicídio, toda vez que uma vítima mulher comparecia na delegacia, ou toda vez que chegava até a delegacia a informação de um homicídio, né, e aí quando ela mesma comparece, podia ser uma hipótese de homicídio tentado. Mas, quando você pensa naquela mulher que foi vítima de homicídio, seria o feminicídio, mas antes da tipificação, né? Tentado ou consumado. Chegando na delegacia, o registro era lavrado, o registro de ocorrência, como homicídio. E aí não se fazia, porque as estatísticas, elas são quantificadas, elas são feitas com base nesses registros básicos, com essas informações. Quem foi o noticiante? Ah, o noticiante foi a vítima. Não, o noticiante foi terceiro, a vítima é a mulher. Muito bem, mas o indivíduo matou a mulher, mas quem é esse indivíduo? Então, isso só aparece durante a investigação com um estudo aprofundado do caso.
Mas aquela tipificação inicial do registro, ela não permitia a visibilidade necessária para que se impulsionem medidas de prevenção, não é isso? Repressão e proteção para aquele determinado tipo de conduta. Então, nós precisávamos dar visibilidade a esse problema. E exatamente por isso que a qualificadora do feminicídio foi criada. Né? Exatamente por isso que surge um parágrafo 9º, lá no artigo 159, na lesão corporal, que é a lesão corporal em violência doméstica. Né? É lógico que essa lesão corporal, na violência doméstica familiar contra a mulher, ou é uma lesão leve, né? Ou pode até ser uma lesão corporal grave, uma lesão corporal gravíssima, uma lesão corporal seguida de morte, mas aí elas entravam em tipos penais específicos, né? No artigo 129, ou no 129, parágrafo 3º, ou no 129, enfim, entrava lá em outros dispositivos sem a discriminação necessária para que se pudesse implementar medidas governamentais, medidas que fossem medidas de prevenção, novamente, de proteção, certo? E também de repressão, atenção a esse caso. E não apenas no âmbito processual penal e penal, não apenas no âmbito do judiciário, mas também no âmbito dos órgãos de saúde, né, na criação de delegacias especializadas, de centros de atendimento a essa vítima. Então, você tem que ter toda uma rede de apoio que vai depender, infelizmente, de números, né? Então, para que a gente saiba onde é que os casos são mais comuns, que tipo de população é mais afetada, né? Então, determinados níveis socioeconômicos talvez sejam mais atingidos que outros, será? Temos que ter essas medidas visíveis, entenderam? Por isso mesmo que se cria a figura do feminicídio, por isso mesmo que se cria um parágrafo 9º, por isso que agora existe a tipificação da violência psicológica, que não era tipificada antes, e aí se não sabia muito bem onde é que aquilo entrava, se entrava em ameaça, né, se entrava numa contravenção penal, que depois foi substituída aí pela perseguição, pelo stalking, né? Se isso entrava dentro de lesão corporal, porque a violência psicológica acaba atingindo a saúde da vítima. Então, o que você tem, na verdade, é a necessidade de exposição dessas ocorrências. Entenderam? Então, isso é fundamental. Só que isso, gente, tem uma motivação. Por que a violência doméstica é um crime tido por invisível, né? Por que esse crime não tinha a visibilidade e ainda não tem a visibilidade necessária? Porque nós vivemos numa sociedade enraizada por um machismo estrutural. Então, nós temos um machismo estrutural dominante, evidentemente, né? E que, obviamente, é difícil de vencer, principalmente com poucas gerações. Então, o que se procura agora é implementar uma postura, inclusive nas escolas, de demonstrar o quanto não é possível aceitarmos ou entendermos como normal a situação da violência doméstica, para que essas crianças de hoje, no futuro, encontrem uma sociedade mais saudável nesse sentido, né? Então, quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que são várias as motivações. Tomando uma água, aproveitando. Várias as motivações que levam a nossa sociedade a essa cultura de que, olha só, não tem problema, violência doméstica é algo que, olha, em briga de marido e mulher, ninguém vai meter a colher, etc e tal. Primeiro, uma cultura religiosa, né? Então, tá aqui, olha, a primeira coisa, que é a motivação aí, não é? É o primeiro tópico dentro desse meu roteiro, mas as coisas acontecem meio que simultaneamente, é a cultura religiosa. Reparem que nós tínhamos lá, não é, quando surge a Inquisição, nós sabemos que o que se buscou, o que a Igreja Católica naquela época, que obviamente se penitencia com certeza até hoje, né, do que aconteceu, deu margem à Inquisição. Então, a finalidade da Igreja Católica naquele momento era extirpar, era fazer desaparecer as outras culturas religiosas.
E essas outras culturas religiosas eram muito associadas à utilização de ervas, não é isso? À natureza. E isso sempre teve uma íntima relação com o feminino. Então, o feminino, ele sempre esteve associado à fertilidade. E essa fertilidade não era apenas a fertilidade da mulher, a fertilidade do solo, a alteração das estações, não é isso? As fases lunares. Então, tudo isso sempre influenciou muito. Repare que mesmo hoje, não é? Quando você pensa aí, olha só, a mulher está grávida e tal, quando é que vai lá, que será que ela vai dar à luz? Quando é que vira a lua, né? Então, outra coisa, gente, a própria mulher, ela sabe que seu organismo, né, o seu corpo, ele responde de forma diversa às diversas estações, né? Por conta da umidade, por conta da absorção de água, da dificuldade de eliminar. Então, nós temos toda uma situação orgânica muito associada à figura da fertilidade, que também sempre foi associada a plantio, né? Ao uso da terra propriamente. E aí a mulher sempre foi a que fazia as poções, não é, etc. O cozinhar, o que que é? E aí esse estigma, né, aqui em casa, vamos deixar muito claro que quem cozinha não sou eu, não cozinho nada. Aqui quem cozinha é meu marido, ficou bem entendido? Tá? Mas na maioria das casas, né, a mulher sempre foi a responsável, e isso é também uma consequência do machismo estrutural, pela alimentação, né, dos membros da família. E essa alimentação se dá por quê? Porque a mulher sempre foi aquela que soube fazer as poções, que soube fazer a comida, que soube fazer. Então, o que você tem, na verdade, é a mulher associada a essa utilização de uma. Principalmente de ervas, né, gente? Os chás, as poções, né, etc. E, obviamente, isso fez com que, naquela ocasião, houvesse aquela famosa caça às bruxas. Então, essa noção de que a mulher era o mal, mesmo, repare, mesmo dentro da Bíblia, o que você tem em Adão e Eva, o que é? Quem foi que estimulou Adão a comer a maçã, não é verdade? Qual dos dois foi mais frágil às eh, tentativas, né? As tentativas não, porque ela conseguiu, mas eu não gosto disso, que não sei se vocês sabem, antes de trabalhar com direito, eu trabalhava com cobras, né? Então, na verdade, quem é que foi mais suscetível, né, às artimanhas da serpente, né? Então, dentro da própria figura de Adão e Eva, o que você tem ali é a mulher numa situação que é a consequência de uma cultura religiosa, uma mulher de subjugação, de um segundo ser, de um segundo. Então, isso, evidentemente, trouxe consequências até a nossa realidade atual. Depois, uma cultura científica. Repare só, gente. Olha Aristóteles falando, a mulher é um homem imperfeito. Olha essa concepção, né? E não é só isso. Nós temos dentro do nosso, não atual Código Civil, mas o Código Civil de 1913, o Código Civil anterior, ele considerava a mulher um objeto, né? Então, nós temos que nos lembrar que houve época em que a mulher era considerada uma coisa realmente pertencente ao homem. Então, e isso ficou enraizado no Código Civil de 1913. Lógico, e exatamente por isso que a mulher, ela tinha o que nós chamávamos de débito conjugal, né? E o que que seria esse débito conjugal? Lá no Código Civil de 1913, né? Ela tinha que ceder às vontades, às lascívias do homem com quem ela vivia. Então, o marido, ele podia fazer com ela o que quisesse, não havia estupro de mulher casada, né? Então, não, eu posso estuprar minha mulher. E olha, o código, gente, é um absurdo. O Código Penal, ele não apenas, né, veio dentro desse contexto do Código Civil de 1913, com a ideia de que a mulher tinha o dever de se ofertar sexualmente ao homem, né, de que ela não poderia dizer não à relação sexual com seu marido, como também, olha que absurdo, gente, o Código Penal de 1940, quando ele surge, e aí só em 2005, não dá nem para acreditar nisso, só em 2005
que houve a revogação dessa norma. Você sabia que até o ano de 2005 havia uma causa de aumento de pena para o estupro, caso o homem fosse casado? Não era se ele estuprasse a mulher dele, não. Olha só, porque a mulher dele ele podia estuprar, não tinha problema, né? Lá em 1940. Então, não tinha problema porque ela tinha débito conjugal, ela não podia dizer não à relação sexual. Então, ela não podia estar passando mal, não podia ter dor de cabeça, não podia não ter vontade. Então, ela tinha que ceder à vontade do marido, né? Mas, não apenas isso, olha que situação absurda. Havia uma causa de aumento de pena no crime de estupro se o estuprador fosse casado. Então, era basicamente algo assim, vou falar bem de forma absurda, mas esse absurdo é todo mundo me conhece, sabe que eu sou assim mesmo. Então, era aquela coisa, se eu podia comer em casa, por que eu fui comer na rua, né? Porque se eu fui comer na rua, o que eu vou fazer? Vou ter que aumentar, vou receber um aumento de pena pelo estupro. Gente, era um auge do absurdo. Aí, em 2005, finalmente, quando houve aí a revogação dos crimes, né? Abolicio crimes do adultério, da sedução, do rapto consensual, também caiu. É isso mesmo, viu? Adultério já foi crime, tá? Provavelmente o crime mais praticado no país, mas como sofreu abolicio crimes, nunca foi crime, porque lei penal benéfica retroage, a gente sabe disso. Então, o que a gente tem que lembrar é que esse dispositivo era fruto de uma sociedade totalmente machista, né? E aí o que a gente tem, na verdade, é essa visão da mulher como propriedade privada, que era uma consequência até do próprio direito civil, né? E não é só isso, essa visão de que, olha só, a mulher é propriedade do homem, então o homem pode ter ciúme, deve ter ciúme, e basicamente nós temos aí dentro da história do próprio Código Penal, né? Então a gente sabe quem fez direito, que está aqui acompanhando a gente. Provavelmente, quando você aprendeu sobre o crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento para o casamento, lá do artigo 236 do Código Penal, esse crime ainda existe, tá? Mas não pelos mesmos motivos pelos quais ele foi criado. Mas provavelmente seu professor de penal explicou para você na faculdade que o crime do 236 do Código Penal, ele existe porque naquela época, lá em 1900, antes de 1940, né, quando foi da elaboração do Código Penal de 40, olha, é, esse crime significa eu casei com mulher que disse ser virgem e na noite de núpcias descobri que não era, né? Então, isso é a concepção de uma sociedade machista que entende a mulher como propriedade, né? Então, o que você tem, na verdade, é essa invisibilidade da violência doméstica, porque ela passou por muitas e muitas e muitas gerações como sendo algo possível de ser feito. A mulher é minha propriedade. Não, eu posso matar a mulher porque ela é bruxa. Ah, olha, a mulher não é equiparada ao homem, ela é menos do que o homem, ela é subjugada ao homem. A mulher é minha propriedade. O homem aprende a ser violento e tem que ser, né? E aquela ideia da cultura popular, roupa suja se lava em casa, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Não, então vamos deixar claro, em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim, certo? E roupa suja não se lava em casa, não. Roupa suja se lava na delegacia. Ficou claro? Então, e, obviamente, perante o judiciário. Então, é isso que a gente precisa entender dentro desse contexto, que existe essa invisibilidade do crime de violência doméstica, não é apenas porque o crime acontece entre quatro paredes. Realmente é um crime invisível na concepção tal qual estupro. São dois crimes que a gente fala que são crimes invisíveis. Por quê? Porque geralmente eles acontecem longe dos olhos de terceiros, né? Então são crimes que acontecem, o crime de violência doméstica contra a mulher, ele geralmente acontece dentro do âmbito familiar, dentro daquela casa. Então as pessoas do lado de fora, elas não sabem o que está acontecendo ali. E elas, na maioria das vezes, não querem saber por conta dessas concepções que são, infelizmente, colocadas na nossa cabeça desde que nós nascemos e tal, e é isso que nós precisamos mudar. Então, exatamente para dar visibilidade ao problema da violência doméstica,
né? E não apenas da violência doméstica, e sim da violência contra a mulher, né? Dessa ideia da invisibilidade de um machismo, das consequências de um machismo estrutural, nós tivemos inúmeras alterações legislativas. Eu não coloquei todas as alterações aqui, mas é importante deixar claro que existem uma série de outras normas, na maioria das vezes normas regulamentadoras, tá? Que não foram incluídas dentro desse nosso contexto, mas que são fundamentais para que a gente possa avaliar e entender essa estrutura da violência doméstica. Então, nós temos aí uma série de leis que fizeram alterações legislativas importantes, né? E uma série de outras normas regulamentadoras. E aí, para a gente não deixar de citar, né? Nós tivemos recentemente, agora no dia 14 de setembro, esse mês, né? A Lei 14.674, incluindo uma nova medida protetiva no artigo 23 da Lei Maria da Penha, que é o direito, né, da mulher. O juiz vai avaliar, quando vai estabelecer as medidas protetivas, se ela não teria direito a um auxílio aluguel, que é para viabilizar, gente, a saída da mulher do lar, né? Então, isso foi criado agora, tá? Não será dado em todos os casos, e vai avaliar se, dentre as medidas protetivas a serem adotadas, estaria de conceder um auxílio aluguel, que não vai exceder 6 meses, é para que a mulher possa sair do lar, para que ela possa se estruturar, até que ela tenha como andar com as próprias pernas, né? Então, esse valor não vai ser superior a 6 meses e o valor vai ser dependente do nível econômico necessário à sustentação dessa mulher, etc. Então, não é um valor fixo. É um valor que vai ser analisado pelo juiz caso a caso, ok? Então, o que você tem aí é essa novidade, né? Então, nós temos a lei de sinal vermelho, enfim, nós temos uma série de leis que buscam garantir uma visibilidade, uma melhor atenção, né? Uma agilidade maior na proteção da mulher no âmbito vítima de violência doméstica, etc. Mas é importante, gente, antes da gente prosseguir, porque a finalidade dessa nossa aula de hoje é o atendimento, né? Então, vou deixar bem claro isso, certo? Então, hoje nós não vamos falar tudo. Hoje é o primeiro de 3 encontros, né? Então, nesse nosso primeiro encontro, nossa finalidade é o atendimento. Mas eu preciso dessa introdução. E aí você vai falando aí, se está dando para pegar tudo direitinho, sei que, mas você não vai entrar no tema. Vou entrar já, já, tá? Mas a gente precisa dessa introdução para entender o que você tem, com o que você tem que estar preocupado nesse seu primeiro encontro com essa vítima, nesse seu primeiro encontro com o agressor, não é isso? Numa tratativa, óbvio, de sua contratação, para o patrocínio desses interesses, e como é que você tem que desenvolver esse relacionamento com o seu ou com a sua cliente, tá? Então, nós temos que nos lembrar que a Lei Maria da Penha, ela não é uma norma incriminadora. A Lei Maria da Penha, ela não prevê crimes. Tá certo que nós tivemos uma inclusão posterior do crime do artigo 24A na Lei Maria da Penha, que é o descumprimento de medida protetiva, né? Então, hoje, a Lei Maria da Penha tem um crime, que é descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, realmente, é o artigo 24A da Lei Maria da Penha. Mas, nós vamos até tratar dele quando nós falarmos sobre as medidas protetivas amanhã, tá? Mas, antes da gente pensar na ideia do crime de descumprimento de medida protetiva, nós temos que nos lembrar que a Lei Maria da Penha é uma lei de proteção à mulher. Então, o que ela busca é, primeiro, identificar o que seria violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo, criar uma rede de proteção à mulher, principalmente com as medidas protetivas de urgência. Vedar determinados institutos, como é a vedação da Lei 9.099, né? Então, não é possível a aplicação da Lei 9.099, então não pode ter transação penal, não pode ter suspensão condicional do processo. Hoje nós sabemos que está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal também que não cabe o acordo de não persecução penal. Então, a gente tem que lembrar de que ela é uma norma de proteção, ela não é uma norma de incriminação. Então, os crimes dos quais a mulher é vítima no âmbito doméstico familiar são, na verdade, crimes que estão em outras leis, né? Então, onde estão esses crimes? Depende, pode estar na lei de contravenções penais, pode ser uma contravenção de via de fato, né? Pode ser uma hipótese de perturbação de sossego,
Pode ser um crime de violação de dispositivo informático, né? Pode ser um crime de violação de domicílio, pode ser um crime de estupro, pode ser um crime de homicídio, que é o caso do feminicídio, pode ser um crime de lesão corporal, pode ser ameaça, pode ser violência psicológica, pode ser perseguição. Enfim, os crimes estão em outros conteúdos normativos, em geral no Código Penal. E não é o momento agora, lógico que nós vamos, em algum momento, trabalhar a figura da ação penal na violência doméstica e familiar contra a mulher, em especial na nossa terceira aula, tá? Amanhã falaremos um pouquinho, mas em especial na nossa terceira aula, quando nós vamos falar sobre a atuação do advogado na audiência ou para a audiência de retratação, né? Que é a audiência especial prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Mas, de toda forma, o que eu preciso que você entenda é que o crime, portanto, é um crime que não está previsto na Lei Maria da Penha. Onde é que eu vou procurar esse crime? Eu vou procurar esse crime no Código Penal e na Lei de Contravenções Penais, principalmente, ok? Mas quando eu penso, né, na figura da violência doméstica, eu tenho que me lembrar que não é somente violência física. E, evidentemente, nós não temos tanto tempo hoje para discutir isso, e também não é o objeto dessa nossa aula de hoje. Nós temos que nos lembrar que a Lei Maria da Penha, quando especifica o que seria violência doméstica e familiar contra a mulher, especifica que a violência pode ser uma violência física, a violência pode ser uma violência psicológica, ela pode ser uma violência sexual, ela pode ser uma violência patrimonial, e ela pode ser uma violência moral, né? Então, vamos raciocinar aqui. Então, se eu tenho uma mulher que é vítima de uma agressão física ou do próprio feminicídio consumado ou tentado, então é vítima de lesão corporal. Então, chutes, não é isso? Tapas, empurrões, ok? Empurrões, certo? Às vezes, a própria situação de segurar a mulher assim e sacudir, entendeu? Ou segurar a mulher com uma força excessiva, as lesões mesmo, socos, pontapés, o feminicídio, e aí não me interessa se foi com emprego de arma, se não foi com emprego de arma, se foi esganadura, se foi com arma branca, não interessa se foi com pedrada, se foi, enfim, qualquer modalidade de agressão física vai se enquadrar na noção de violência física dentro da Lei Maria da Penha, embora isso possa significar crimes diferentes. Então, eu posso ter uma contravenção de via de fato, aquela hipótese em que o indivíduo apenas com a ideia, né, olha só, numa discussão e tal, bate no rosto da mulher e tal, mas não deixa assim nenhuma marca muito aparente, né, e tal. Então, isso não caracterizando lesão corporal pode configurar via de fato. Pode ser uma figura de injúria real, mas aí a injúria real vai mesclar, porque a injúria real ela vai ter agressão física, mas que tem por objetivo a ofensa à honra subjetiva, né? Então, o que você tem aí é um mesclado na injúria real entre a violência física e a violência moral, tá? E até mesmo a psicológica, né? Muitas vezes o crime ele perpassa por mais de a conduta perpassa por mais de um tipo penal, se caracterizando aí uma violência, por mais de um tipo penal não, por um tipo penal que miscigene, né, que trabalhe com mais de uma forma de agressão. Então, pode ser uma agressão que, ao mesmo tempo, foi física, psicológica e moral, né? O caso da injúria real é uma hipótese como essa, certo? Então, quando você pensa queimadura, né? Então, falei socos, chutes, isso caracteriza a violência física, certo? Quando é que eu estou diante de violência psicológica, né? Então, olha só, chantagens, insultos, né? Então, aqui tem uma listinha que está ótima, você vai receber esse material. Então, qualquer conduta que caracterize prejuízo emocional e diminuição da autoestima. Então, ridiculariza a mulher de que ela, na verdade, está feia, de que ela está gorda, de que ela está, enfim, menospreza essa mulher, não apenas com a finalidade de xingamento, mas com a finalidade de atormentar esta mulher psicologicamente, né? Então, nesse caso, o que você tem é a figura da violência psicológica. O indivíduo que pratica ameaça, o indivíduo que pratica perseguição, tá? Que é o stalking, né? Ou que pratica a própria violência psicológica em si.
Então, o que você tem é a hipótese da violência psicológica. A violência pode ser patrimonial. Como assim? O indivíduo pode impedir. Ah, quer ver uma hipótese de violência psicológica e que também caracteriza aí uma violência moral, etc. É a situação em que o indivíduo impede essa mulher de estudar, impede ela de sair na rua, impede de se relacionar com outras pessoas, de conversar com outras pessoas, né? Impede que essa mulher tenha, enfim, amigos, mantenha uma rede de relacionamento, até às vezes com seus próprios familiares, certo? Então, isso caracteriza a violência psicológica, certo? Violência sexual, quando, obviamente, o indivíduo obriga essa mulher à prática de atos sexuais com os quais ela não concorda, ou ainda faz com que ela satisfaça a lascívia de outros. Isso acontece, hein? É a hipótese de violência sexual. Às vezes, o homem obriga a mulher a engravidar, ou impede que ela engravide, faz ela abortar. Então, o que você tem, na verdade, são situações, novamente, uma situação como essa, em que ele obriga ela a abortar, isso está dentro da violência física, da violência psicológica, da violência sexual, entenderam? Então, isso vai ter aí reflexos diferentes nos âmbitos de violência que são enquadrados como violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência patrimonial, como eu falei, o indivíduo que não permite que ela tenha acesso à sua conta, aos seus pertences, aos seus valores, né? Então, muitas vezes, ele toma o cartão da vítima, ele não deixa que ela tenha controle sobre a sua vida financeira, certo? E isso também é uma hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele pode também destruir pertences da vítima, destrói o carro dela, destrói o computador dela, destrói o telefone dela, destrói as roupas dela, certo? Então, isso caracteriza a violência patrimonial. E, finalmente, a violência moral, que são as agressões verbais, né? Ou crimes, condutas que caracterizem calúnia e difamação. Então, o que você tem é o xingamento, né? São as injúrias, calúnias, difamações da vida. Então, isso é perfeitamente enquadrado dentro da situação de violência doméstica. E essa hipótese, por exemplo, da injúria, né, é a hipótese mais suscetível da justiça restaurativa que a gente conversou antes, tá? Mas quando a gente pensa, gente, primeira coisa, em violência doméstica, nós temos que nos lembrar que o objeto de proteção da Lei Maria da Penha é o gênero feminino. Então, embora houvesse, até tempos atrás, uma discussão sobre se os transexuais estariam ou não protegidos pela Lei Maria da Penha, hoje prevalece o entendimento de que sim. Então, se é um transexual feminino, ele é gênero feminino e ele tem sim proteção da Lei Maria da Penha. Então, é importante que você se lembre disso, nós já temos decisões nesse sentido, a doutrina majoritariamente defende dessa forma e é a posição que a gente vai adotar, obviamente, ok? Então, é a proteção do gênero feminino. Então, a Lei Maria da Penha protege a mulher, seja a mulher biológica ou a mulher por opção de gênero, ok? Então, isso é extremamente importante, tá? Mas, quando a gente pensa na figura da violência doméstica, então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é quem é, afinal de contas, o meu cliente, né? Meu cliente é a vítima ou meu cliente é o agressor? E a gente precisa entender que a situação que envolve a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela requer muita atenção, muito cuidado por parte do advogado. Primeiro, gente, porque, presta atenção, nós, por mais que a gente possa fazer curso de neurolinguagem, né? Por mais que a gente tenha feito curso disso, curso daquilo outro, nós não somos psicólogos. Então, nós temos que ter, né, nem assistentes sociais. Então, nós temos que ter, primeiro, conhecimento dos nossos limites. Mais do que isso, nós podemos e talvez tenhamos que fazer isso, buscar o apoio de um profissional que tenha a capacidade de melhor abordar esse nosso cliente. Então, muitas vezes, nós vamos atuar em parceria com outros profissionais, né? Ah, mas é necessário que eu atue? Não. O que nós temos que ter em mente é que, nesse primeiro momento, nem sempre a vítima está disposta ou suscetível a abrir todas as informações necessárias para o advogado.
ela tem medo, muitas vezes, das outras pessoas. Então, nem sempre vai ser fácil você realmente lidar com essa vítima. Da mesma forma, nós temos que nos lembrar que existem determinadas pessoas que se fazem passar por vítimas quando, na verdade, não são. E aí vale lembrar a síndrome da mulher de Potifar, não é isso? Em que você vai ter, e nós temos realmente um problema sério com essas situações. Muitas vezes, uma mulher que faz isso, dá uma informação falsa de que foi vítima de violência doméstica, coloca a perder o atendimento de inúmeras outras, né? Mas isso também acontece conosco, advogados. Enfim, da pessoa procurar por você, te contar exatamente o que ela sofreu e aquilo ser, na verdade, uma informação falsa. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande para tentar entender e interpretar determinados sinais. Mas nós não somos psicólogos, né? E nem queremos ser, vamos deixar isso claro, certo? Então, muitas vezes, você vai precisar, sim, conversar com um profissional e ter o profissional como um apoio, não é isso? Para o atendimento desse cliente. Vai depender muito da hipótese, tá? Então, você tem que ter muita atenção nesses primeiros atendimentos. Geralmente, gente, uma vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher é uma vítima completamente retraída. É uma vítima que não tem facilidade, porque subjulgada e, na maioria das vezes, por muito tempo, até que ela tivesse a coragem realmente de expor isso externamente. E quando essa coragem surge, na maioria das vezes é porque a situação ela está insustentável. Então, a tendência da vítima é uma vítima que tem dificuldade de falar sobre o que aconteceu, uma vítima que, enfim, sofre as consequências de um abuso que vem ocorrendo de forma cotidiana há muito tempo. Então, nós temos que tomar muito cuidado nesse atendimento à vítima, porque nem sempre ela vai se abrir com facilidade. Da mesma forma, nós também temos que ter assim um certo cuidado com uma vítima que fala com facilidade demais, né? Novamente, não somos nós a julgar se ela fala a verdade, se ela não fala a verdade, se ela mente, se pode ser verdade, se não pode, mas os sinais estão ali e a gente tem que ter muita atenção nesse atendimento. A vítima de violência doméstica, a vítima real, e ela é 90%, mais do que 90% dos casos, ela é uma vítima real, tá? A gente tem que, ela tem que ter um círculo de proteção para que ela sinta confiança no profissional e, obviamente, te dê as informações que você precisa. Então, esse atendimento à vítima de violência doméstica é um atendimento de muita atenção, muito cuidado, tá? E nós temos que nos lembrar que é fundamental que a gente faça com que essa vítima entenda, porque na maioria das vezes ela não aceita que ela é vítima de violência doméstica. Ela acha que esse indivíduo, que aquilo foi um episódio isolado, que aquilo não vai se repetir, né, que essa pessoa a ama, que ele cuida dela, que ela precisa dele. Então, você vai ter que mostrar para essa vítima que o ciclo de violência doméstica, ele é assim. Então, a gente tem que entender como é que funciona esse ciclo de violência doméstica. E a gente também tem que entender, e eu coloquei essa frase aqui em destaque, que aquela invisibilidade do que seria violência doméstica, né, da própria cultura do machismo estrutural, etc. e tal, que faz com que nós tenhamos uma invisibilidade desse tipo de modalidade delitiva, isso também acontece para os próprios envolvidos. Então, muitas vezes, essa vítima, ela procura por você e ela não sabe que ela é vítima de violência doméstica, ela não entende, ela acha que ele tem o direito de fazer aquilo, entende? Da mesma forma, é muito comum que o seu cliente agressor ou a sua cliente agressora, porque nós temos que nos lembrar que a Lei Maria da Penha protege a mulher também nas relações homoafetivas. Então, o agressor pode ser homem ou mulher. Agora, a vítima tem que ser do gênero feminino, ok? Então, o que você tem, muitas vezes, é que o próprio agressor não entende
que ele está praticando um ato de violência doméstica. Ele acha que ele não fez nada errado. Ele acha que ele está no direito, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tanto com o cliente vítima, quanto com o cliente infrator, tá? Em ambos os casos. Então, a gente precisa entender que existe essa invisibilidade até que a situação se torne uma situação de agressão mais grave. Então, os quadros de violência doméstica, e esse é um ciclo, né, que normalmente se utiliza, isso eu tirei de um site, até de uma moça que é deputada e tal, eu esqueci de colocar o nome dela aqui, mas no material escrito vai estar disponível. Então, aqui, esse ciclo de violência doméstica, que está lá no site, né, da Maria da Penha, que está, enfim, em todos os lugares em que você vai estudar a figura da violência doméstica, às vezes mais simplificado, mas esse eu acho muito lindo, porque ele traz realmente de forma muito clara a situação. Ele começa numa situação de lua de mel, né? Aí começam, dentro desse contexto, então, no primeiro momento, tudo maravilhoso, apaixonado, etc. E aí começam as ameaças, as ordens, o isolamento. Ah, por que você está ligando para sua mãe? Por que você está ligando para suas amigas? Você não tem que ligar para suas amigas, não tem que encontrar suas amigas, eu não sei o que e tal. E aí começa o controle sobre a roupa dessa vítima, então dizendo a ela o que ela tem que vestir, como ela tem que se vestir, proibindo ela de sair, né? Então de se encontrar com outras pessoas, de falar com outras pessoas, um excesso de controle. Então a coisa começa dentro de uma situação de absoluto amor. E de repente o que você tem isso passa do amor para o controle, do controle para as agressões verbais, né? E de repente você tem a fase de explosão. Mas essa fase de explosão, num primeiro momento, ela se caracteriza por gritos, ela não necessariamente parte para agressão física. Novamente, injúria, né? Ridicularização da vítima, a violência psicológica, ela já está presente desde aqui de trás. Mas vai chegar um momento em que ela explode ao ponto da vítima começar a perceber. Mas aí esse indivíduo, ele vem e pede desculpas, não é isso? Ele demonstra remorso, ele se reconcilia com ela, volta para aquela fase de lua de mel, até que novamente o ciclo se instaure. Então isso é muito comum. E as vítimas, elas costumam achar que o momento em que ele começa a pedir desculpas, se demonstrar com remorso, arrependido, etc., e que volta a ter uma situação de romance, de que isso, na verdade, seria uma situação de cura, quando, na verdade, isso é um ciclo vicioso e ele vai voltar para aquele mesmo tipo de conduta. Então, é um padrão de conduta que vai ser repetido e que vai, a cada ciclo, aumentando em grau de violência. Então, isso é muito sério e a gente precisa fazer com que a vítima entenda isso. Da mesma forma, nós precisamos mostrar para o agressor que aquilo que ele fez caracteriza violência doméstica, sim. Porque muitas vezes ele também, ele acha que aquilo é normal, quando não é normal, né? Então, esse é um cuidado que nós temos. Ah, olha, tem aqui o nome da moça, está aqui o nome da. Peraí, ó. Cida Ramos, o nome da deputada que fez esse gráfico. É bem lindo esse gráfico dela. Enfim, né? E aí, gente, está na página dela. Então, e aí o que a gente começa, eu não conheço essa moça, tá? Mas é só porque eu achei no site e achei que realmente dos ciclos de violência doméstica representativos desse ciclo, que é o ciclo reconhecido como ciclo de violência doméstica, eu achei ele muito detalhado, muito interessante, por isso mesmo eu uso ele no meu material, tá? Mas é bom sempre a gente citar a fonte, né? Então, quando a gente pensa nessa figura da violência doméstica, nessas conversas que nós vamos manter, seja com a vítima, seja com o agressor, né, suposto agressor, vamos lembrar da presunção de inocência, advogados que somos e temos sempre que nos lembrar disso, nós precisamos começar a detectar quais são os sinais que esse indivíduo apresenta, né? E se apresenta, tá? E aí é preciso que a gente conheça um pouquinho disso também,
né? Então, não é a nossa área de atuação, mas é fundamental para que a gente compreenda o que buscar em termos de provas, né? Seja na defesa dos interesses dele ou dela, do agressor, seja nos interesses de proteção da vítima, né? Então, para isso, a gente precisa lembrar quais são os possíveis motivos. Lógico, gente, nada disso aqui exaure tema. Certo, nós estamos utilizando exemplos, certo? Então, possíveis motivos a deflagrar violência. Pode ser simplesmente conflitos do casal, pode ser falta de respeito. Então, imagine aqueles casais, isso é uma coisa que eu não consigo entender, que vivem se degladiando, xingando um ao outro. Como é que duas pessoas podem viver o tempo todo com umas agressões verbais, um xinga o outro? Isso acontece, né? E muito até, essa falta de respeito entre, e às vezes não apenas do homem com a mulher, mas também o contrário, né? Então, falta de respeito, ciúme, discordância na educação dos filhos. E aí, lógico que um dos principais motivos de violência doméstica familiar contra a mulher é a não aceitação da separação, né? Muitas vezes não é nem porque esse homem seja tão apaixonado por essa mulher, mas é aquela noção de que ele não pode perder e principalmente não pode perder para outro, né? Então, essa noção de propriedade, ele tem aquela mulher como sua propriedade, ainda que ele não goste dela, mas ela é sua propriedade e, portanto, ele não pode ser privado de sua propriedade. Então, se ela quer terminar com essa relação, ele não aceita, e esse é, com certeza, um dos maiores casos a ensejar violência doméstica. Então, desigualdades, como assim desigualdades, Ana? Pode ser uma desigualdade econômica, pode ser uma desigualdade cultural, pode ser uma desigualdade racial. Então, muitas vezes, essas desigualdades do casal podem gerar conflitos, né? Então, é uma das hipóteses também. Sentimento de inferioridade financeira e profissional. Dentro desse aspecto, é muito comum que o homem não permita que a mulher tenha qualquer tipo de valorização profissional. Então, às vezes, não permite que ela estude, não permite que ela faça uma pós-graduação, ela quer fazer uma pós-graduação, ele não permite que ela aceite um determinado emprego, porque ela vai ter um cargo melhor que o dele. É aquela noção, novamente, do machismo estrutural e do homem provedor. Eu sou o provedor, eu tenho que ser melhor do que você, tá? Misoginia, xenofobia, né, distinção racial, já falei, distinção religiosa. Então, isso acontece muito também com as mulheres que seguem determinadas religiões. Então, principalmente as de raiz africana, né, então existe, e isso é uma consequência da nossa sociedade, um completo absurdo, né, uma não aceitação das diferenças religiosas entre o casal. Então, isso é motivo, às vezes, e a gente tem que saber, procurar saber quais são essas diferenças, quais são os motivos que levam a esse grau de violência, ainda que mínimo, num primeiro momento, lembrando que ele tem uma tendência a crescimento, tá? Classe social e a figura da subordinação, novamente, o homem como proprietário dessa mulher. E aí, gente, dentro desse contexto, a gente tem que começar a perceber, né? Veja, a mulher, muitas vezes, vítima de violência, ela não entende, ainda não entende, que ela é vítima de violência, principalmente a violência psicológica. É difícil você explicar o que é violência psicológica, né? Novamente, nós não somos psicólogos, mas isso vai, óbvio, depender de um laudo de um psicólogo, etc., mas a gente consegue detectar sinais e mostrar para essa mulher que ela precisa de apoio, precisa desse apoio psicológico, e daí exatamente toda a rede de apoio que se faz necessária nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. No seu material, você vai ter aí uns endereços, então você vai procurar na sua região quais são os órgãos para os quais você deve encaminhar a mulher vítima de violência, tá? Então, essa é uma rede importante de apoio que também vai nos auxiliar na atuação profissional. Então, o que a gente precisa entender é que essa mulher tem que detectar os seus sinais. Então, o que ela sente, né? Será que ela tem algum desses sintomas, tá? Lógico que aqui é mais objeto da mulher vítima de violência. Então, você tem que, na conversa, de forma sempre muito sutil, com empatia, isso é uma coisa que eu também coloco aqui, olha, eu vou adiantar um pouco os slides,
e vou mostrar para você, ó. Então, na verdade, o que você tem que entender nesse seu primeiro contato e nos contatos que vão se seguindo, é de que é importante que você garanta que esse cliente se sinta seguro e confortável durante a conversa. As perguntas, elas têm que ser feitas com sensibilidade, respeito pela experiência do seu cliente, seja ele a vítima, seja ele o agressor. Então, ele tem que ter dentro do seu escritório, e não apenas de sua parte, mas de sua equipe também, e aí é importante deixar claro que nesse primeiro contato o ideal é que seja você e o cliente, né? Porque, principalmente se for a vítima vai ter dificuldade de se expressar na presença de várias pessoas. Então, existe a necessidade de se criar uma relação de confiança que vai ser dificultada pela presença de terceiros. Então, é interessante que esse primeiro contato seja feito você com a cliente, né? E aí você tem que demonstrar acolhimento. E isso significa receber com atenção, com cuidado, escutar, né? E analisar o caso para somente depois decidir que passos serão dados ou que providências serão adotadas, né? Então, isso é muito importante. E dentro desse contexto, nessa conversa, você pode e deve ir buscando da vítima informações sobre o que ela sente. Porque você tem que identificar, enquanto advogado desta vítima, que crimes foram praticados. Então, ela pode chegar para você e dizer, mas não, ele nunca me bateu. Tudo bem, mas ele nunca me bateu. Mas que crime foi que foi praticado? Foi ameaça? Foi violência psicológica? Foi perseguição? Né? Foi estupro? Né? O que foi? E dentro desses possíveis crimes, que não tiveram efetivamente uma agressão física, existe a violência psicológica que é difícil de ser detectada, mas ela tem sintomas, né? Então, e que sintomas são ditos pela doutrina, não é? O que se indica, o que os profissionais da área costumam indicar como possíveis sintomas de violência psicológica? Então, existe um questionário que traz essas informações para você ir marcando, pedir que a vítima marque dentro daquele questionário aquilo que ela sente. Então, você pode, por exemplo, escrever essas palavras de forma aleatória no papel e pedir para ela olhar e marcar aquelas palavras com as quais ela se identifica, né? Esses sentimentos, esses sintomas, esses sinais, né, digamos assim, com os quais ela se identifica. Então, ela tem crise de choro, ela tem angústia, ela tem ansiedade, tristeza profunda, ela tem pânico-fobia, taquicardia, flashback, distúrbio alimentar, angústia. Eu repeti crise de choro, né, mais uma vez. E angústia também, meu Deus do céu, eu repeti essa coluna aqui toda. Medo de novos relacionamentos, perda de concentração e memória, ficou faltando aqui. Sensação de insegurança constante, redução da capacidade laborativa, então autoimagem negativa, né? Tem usado drogas, usado álcool, dificuldade de tomar decisões. Então, esses são sintomas que são ditos, né, pelos profissionais, lógico, capacitados para essa análise, não somos nós. Novamente, eu vou reiterar, nossa finalidade aqui é apenas você conseguir identificar os possíveis crimes que serão objeto da sua ida à delegacia acompanhando essa vítima, né? Então, você vai acompanhar essa vítima até a delegacia, você vai acompanhar esse trâmite, tanto em fase policial quanto depois no juizado de violência doméstica, e você tem que ter conhecimento do tipo penal que vai ser indicado como tendo sido praticado pelo suposto agressor. Então, se for violência psicológica, você precisa dessa identificação de sinais, né? Da mesma forma, se o seu cliente é o agressor, novamente, a figura da invisibilidade também passa por ele. Ele também não entende qual é a hipótese, né? Então, que tipo de crime está sendo praticado? Então, a gente tem que ter em mente que isso vai depender de uma análise, você tem que fazer perguntas. Olha, eu sei que você está dizendo que nunca praticou nada contra elas, que você, na verdade, não praticou essas condutas, mas é importante que a gente se certifique. Então, eu vou te fazer algumas perguntas,
né, eu gostaria que você me respondesse, mas eu preciso que você me fale a verdade. Eu costumo dizer assim, gente, para meus clientes, não apenas na violência doméstica, tá? Para os meus clientes todos, olha, vamos deixar uma coisa clara? Você me fala a verdade. Se tiver que inventar alguma coisa, quem inventa sou eu, tá? De uma forma que ele saiba que você não tem como fazer a defesa desse cliente se você não tiver ciência do que de verdade aconteceu. Então, é importantíssimo que o advogado saiba de fato o que aconteceu para não ser surpreendido lá na frente, né? Então, são perguntas que você vai fazer. Você vai procurar identificar se existem condutas abusivas. Já foi feita alguma ameaça, alguma promessa de fazer algum mal grave, né? Agora, gente, não é para pedir para o cara preencher uma ficha, é para conversar com ele, né? Lógico que você não vai ter isso aqui no roteiro, pode até ter, eu vou mandar esse material, pode até usar um roteirinho, mas você deve conversar de forma clara, de forma, novamente, empática. Essa pessoa tem que sentir em você alguém em que ele possa depositar confiança, tá? Isso é muito importante. E aí você vai fazer essa pergunta. Então, houve algum tipo de constrangimento? Você alguma vez chantageou ela? Obrigou ela a fazer alguma coisa que ela não queria? Porque imagine, violência psicológica, então, esse indivíduo não sabe nem o que é, né? E ele não entende muitas vezes que ele faz isso. Às vezes ele sabe muito bem, mas às vezes ele não sabe. Então ele precisa entender que aquela conduta não é permitida. E esse é um outro passo. Depois, né, você tem que deixar claro, olha, para que. E esse é o objeto da nossa próxima aula, quando a gente for falar das medidas protetivas. Ele tem que entender o que é uma medida protetiva. E essa medida protetiva, para ele entender a consequência, o alcance da medida protetiva, é fundamental que ele entenda que aquela conduta que ele pratica não é permitida, né? Então, isso é fundamental e é importante, então, que você busque dele, que ele identifique, que ele diga a você, não, realmente, em algum momento eu fiz isso. Então, é importante essa conversa franca, ok? Ele tem que entender que você é uma pessoa em que ele pode confiar, mas mais do que isso, você tem que passar para ele essa seriedade, essa confiança, mas tem que também mostrar a ele o que é possível, o que é permitido, o que não é, o que é crime, o que não é, e principalmente que evite novas reiterações, né? Porque senão a medida protetiva vai ser descumprida. Então, você tem que ter muita clareza nessa informação, tá? Mas também, sempre com muita sensibilidade, tá? Muita sensibilidade. Então, isolamento, você proibiu ela de trabalhar, de estudar, enfim, de visitar familiares, em algum momento proibiu ela sair de casa, costuma gritar, quebrar objetos, socar a parede, né? Impediu ela de ter acesso ao dinheiro, enfim, humilhou, ridicularizou, falou que ela estava feia, não permitiu que ela usasse determinada roupa, vive dizendo a ela que ela, na verdade, ninguém nunca vai querer, de que ela, na verdade, se você não tivesse com você, não estaria com ninguém, porque ninguém vai querê-la. Enfim, então esse tipo de comportamento, ele tem que entender que não é permitido, né? Da mesma forma, condutas de perseguição. Então, isso aqui está para você, para ilustrar, né? E, finalmente, gente, a gente tem que lembrar que, geralmente, novamente, não somos nós os psicólogos, não queremos ser, mas o agressor, ele tem, na maioria dos casos, determinados comportamentos. Ciúme, sinal de violência, falta de empatia. Ele tem baixa autoestima e, por isso, ele precisa subjugar essa mulher, colocar ela com uma autoestima ainda mais reduzida do que a dele próprio, né? Então, ele geralmente não racionaliza sentimentos, ele tem pouca assertividade, pouca habilidade social, ele é manipulador, ele não tem muita habilidade comunicativa, ele acha que o abuso é aceitável ou não entende que aquilo é abuso, né? Então, um sentimento de poder que geralmente mascara insegurança, etc. Mas aí vamos para o que interessa, no fim das contas, para que a gente possa finalizar esse nosso encontro de hoje, e aí amanhã a gente vai falar sobre as medidas protetivas, né? Nós sabemos, gente, que quando um delegado de polícia investiga um determinado fato,
ele faz algumas perguntas importantes que configuram aquilo que a gente chama de heptâmetro de quintiliano. E isso inclui o que, onde, quem, como, com quem, né? Usando o que. Então, são perguntas que vão sendo respondidas ao longo da investigação, até que se chegue à conclusão de que essa investigação está finalizada e nós já temos prova da infração, indício suficiente de autoria. Esse tipo de pergunta é importante de ser respondida por você, não com perguntas para o cliente, na medida em que você caminha dentro dessa conversa. O que aconteceu? Quem praticou a conduta? Quando? Como essa conduta foi praticada? Né? Com o emprego de quê? Com a ajuda de quem? Né? Então, você tem que responder essas perguntas para que você estruture a sua cabeça em relação ao objeto dessa demanda. Né? Então, essa é a primeira coisa. Para isso, óbvio, você não vai perguntar, não vai fazer, vamos fazer aqui um heptâmetro de quintiliano com o seu cliente. Não. Mas você vai formular perguntas que precisam ser respondidas nesses primeiros encontros. Até porque nós temos que nos lembrar de determinadas coisas. A primeira coisa é, o crime de violência doméstica contra a mulher, independentemente do tipo penal, geralmente ele acontece dentro de um contexto de invisibilidade, porque ele acontece dentro de casa. Mas mesmo dentro de casa, podem existir provas que possam ser utilizadas para confirmar a agressão sofrida quando você está advogando pela vítima, ou ainda para provas que possam ser produzidas para contra-atacar ou argumentos que possam ser trazidos em razão das provas existentes para contra-atacar uma eventual tese da acusação. Então, nós temos que pensar pelos dois lados. Meu cliente é a vítima ou meu cliente é o agressor? Então, eu vou dar um exemplo para que você entenda isso, ok? Para que você entenda muito bem, certo? Quando nós pensamos na violência doméstica e familiar contra a mulher, e você provavelmente, enquanto advogado criminalista, já ouviu falar disso, a palavra da vítima tem maior peso. Repare, eu não estou dizendo, e ninguém nunca disse, que a palavra da vítima tem um único peso. Da mesma forma, ninguém disse que a palavra da vítima vale mais que todas as outras provas. O nosso ordenamento jurídico, no processo penal, adota liberdade dos meios de prova, não adota sistema de prova legal e tarifada. A prova não é tarifada. Não existe uma prova que tenha maior valor que a outra. Todas as provas no processo penal brasileiro têm um valor probante relativo. Nós temos como sistema de apreciação da prova o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional. Então, o juiz vai analisar as provas existentes, vai verificar que provas o convencem em detrimento de outras e, com base naquelas provas que o convenceram, vai proferir a sua decisão. Então, nós precisamos entender que, embora a gente realmente costume dizer que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem mais peso, a mesma coisa a gente fala no estupro, isso se dá porque geralmente são crimes que não têm testemunhas. Mas e se existirem testemunhas? Não é verdade? Será que eu posso fechar os olhos a essas outras testemunhas e achando na confiança de que a palavra da vítima vai ser suficiente? Porque a palavra da vítima só será suficiente se houver corroboração por outras provas nos autos. Não é isso? Então, eu tenho, estando pela vítima, que levar todas as provas que se façam necessárias para evitar, obviamente, que a defesa consiga desestruturar as teses acusatórias. Da mesma forma, se eu estou pelo acusado, eu tenho que analisar a fragilidade do contexto probatório da acusação.
Então, imagine a seguinte situação hipotética. O homem agrediu a mulher, saiu arrastando a mulher pela rua, e aí a mulher disse que foi agredida, mas hora nenhuma a acusação procurou quem são as pessoas daquela rua, essas pessoas não vão vir depor, entende? Porque se isso se deu no contexto público, por que essas pessoas não foram trazidas? Será que realmente nesse caso a palavra da vítima é suficiente? Que a noção da palavra da vítima ter um maior valor não é porque ela substitua outras provas ou tenha uma validade maior que qualquer outra prova. Se houver uma outra prova dentro desse processo que demonstre que os fatos não se deram como ela alegou, a palavra dela já não vai importar em mais nada, entende? Então, esteja eu pela vítima, cuidando de que a prova tenha sido... Ah, mas olha só, Ana, coitada da vítima, é ela que vai ter que produzir a prova? Ela não, filho, você. Existe hoje algo muito claro chamado investigação defensiva. Então, vamos imaginar. Se deu no contexto da rua, mas ninguém quis depor, ninguém viu. Será que tem câmera? Poxa, será que no prédio, na portaria, tem câmera? Será que outro dia, por exemplo, estava lá, olha só, muito interessante, passou, né? Não me lembro onde é que eu vi, gente. Agora, onde é que eu vi? Será que foi no Congresso? Não me lembro. Eu estava no Congresso de Psicologia Jurídica. Não me lembro se foi no Congresso ou se eu vi no jornal. Que o cachorro estava latindo e que as câmeras do local, elas estavam ali, mas não mostravam ninguém. E que as câmeras todas passavam pela entrada. Então, o indivíduo necessariamente teria passado por um lugar que ele sabia que não tinha câmera. Então, assim, o que você tem é que essas câmeras podem ajudar a demonstrar que quem praticou um determinado crime foi o agressor. Acho que foi no Congresso de Psicologia Jurídica, e eu estou falando aqui. Então, na verdade, a gente tem que lembrar que as câmeras, elas são hoje um grande aliado, as câmeras de segurança da maioria das casas, hoje em dia, do logradouro público, não é? Então, a gente tem que diligenciar o local, tem que verificar quem são as possíveis testemunhas, quem viu, quem não viu. Tem algum porteiro que tenha presenciado algum volume de áudio, algum vizinho, será que ouviu? Né? Essa pessoa que foi ali vítima da violência doméstica, quando ela estava sendo agredida ou logo depois de ser agredida, ela entrou em contato com alguém, ela falou com a mãe dela, falou com a tia dela, falou pelo WhatsApp, entenderam? O que ela disse? Então, isso pode fazer diferença. Né? Lógico que não é objeto agora da gente discutir a diferença entre um testemunho direto e um testemunho indireto, mas essas perguntas elas podem ajudar nessa construção de um plano investigativo por parte do advogado. O advogado hoje não é mais um advogado que não pensa nas possibilidades. Ele não está ali apenas como ente passivo para dizer não à tese acusatória. Ele é um advogado que corre atrás, né? E nós temos hoje inúmeros meios, inclusive de informática, de redes sociais, as próprias câmeras de segurança. Então, o advogado ele tem que ir atrás daquilo que ele pode trazer aos autos, seja na defesa da vítima, seja na defesa do suposto agressor. Então, essas perguntas eu acho que são assim bastante elucidativas do que a gente precisa estar preocupado. Então, primeiro, colher aquelas informações básicas, né? Você pode me contar brevemente sobre o que aconteceu, e aí você vai tomando as notas, se você precisar, grave, né, essa conversa. Não se esqueça de que você tem que deixar claro para essa vítima de que você está gravando, para esse suposto agressor, de que essa gravação é apenas para que você possa montar suas estratégias, né? Então, ele não faça a besteira de gravar sem que a pessoa saiba que está sendo gravado, só grave se a pessoa autorizar. Se ela não autorizar, você vai escrever no papel como antigamente, tá bom? Então, primeiro, informações básicas. Você pode me contar brevemente sobre o que aconteceu, quando e onde o incidente ocorreu, né? Como foi? Então, vai pegando, novamente, heptâmetro de quintiliano, tá? Então, ó, o que, quando, onde, quem, com o uso de quê, com auxílio de quem, não é isso? Então, isso tudo você tem que perguntar. Isso vai fazer diferença, tá? Então, é importante que você saiba exatamente como o fato aconteceu, né?
E isso vai dentro de um contexto com todas aquelas noções anteriores que a gente falou. Vamos pegar os detalhes do incidente. Então, você pode agora detalhar direitinho como é que aconteceu isso, né? O que que ele fez, como é que foi, ou se você estiver pelo agressor, olha, me conte a sua versão do fato, me diga exatamente tudo o que aconteceu, não apenas naquele momento, eu quero saber desde o início do dia, quero saber na semana anterior, enfim, como é que aconteceu isso. Houve algum ferimento físico? A vítima procurou atendimento médico, então você já foi até ao hospital, você tem o prontuário médico, que hospital que você foi, né? Você chamou a polícia na ocasião, você tem uma cópia do que aconteceu em sede policial, se não tem, me diz só em que delegacia foi que eu vou buscar, né? Possíveis provas. O incidente foi em casa ou foi em local público? Se for em casa, isso tudo, gente, você não vai ter fazer, vai conversando com a pessoa, né? Se foi em casa, existiam outras pessoas na residência? Quem que estava lá? Essa pessoa viu ou ouviu? Você acha que ela pode ter visto? Você acha que ela pode ter ouvido alguma coisa? Né? Durante ou após o acidente, você entrou em contato com alguém, com um parente, com um amigo? Né? Como é que se deu esse contato? Foi pelo WhatsApp? Foi pelo telefone? A pessoa respondeu na hora? Ela atendeu o telefone? Você deixou um recado na secretária do celular, né? Na secretária eletrônica? Né? Como é que foi isso? Tá? Então, é importante que você faça essas perguntas, né? Eu teria como entrar em contato com essa pessoa? Essa pessoa é o quê? Um parente seu? Quem é? Você acha que ela viria? Eu poderia falar com ela? Você me autoriza a entrar em contato? Me passa o telefone? Porque é importante para a gente ter esse contato, né? Saber exatamente se isso vai agregar, vai fortalecer, e não só isso, vai garantir você. Se você estiver com a vítima, vai deixar você mais protegida. Porque quanto mais elementos a gente fornecer, mais chance da medida protetiva ser deferida, e isso vai garantir a sua proteção, né? Etc. Bom, então, esse evento foi em casa ou fora de casa? Se foi fora de casa, alguém presenciou na vizinhança, ou ainda que tenha só ouvido o que aconteceu, sabe me dizer quem foram essas pessoas, né? Em caso negativo, sabe exatamente onde o fato aconteceu, porque eu vou até lá, eu vou procurar ver o que eu consigo, né? Histórico de abuso. Já aconteceu antes? Quantas vezes? Você se recorda? Né? E isso também, gente, tem novamente, as perguntas serão feitas também para o agressor. Ou você vai mudar o contexto, o enfoque. Novamente, não acho que você pode chegar dizendo para ele que ele fez aquilo, pelo amor de Deus. Tá? O que você tem é que fazer um atendimento, e lógico que a sua percepção sobre o ocorrido, ela é extremamente importante, mas mais importante de tudo é que a pessoa que vai ser supostamente acusada ou investigada pelo crime, que ela tenha confiança para te passar toda a realidade do fato. Mentir para o advogado não vai ajudar em nada, tá? E o advogado tem que estar ali preparado e não pode estar julgando essa pessoa. Você está ali para ajudar esta pessoa, né? Então, histórico de abuso. Já denunciou esses incidentes antes à polícia, em alguma outra autoridade, né? O agressor ainda mora com você? Ele saiu de casa após o incidente? Você saiu de casa após o incidente? Né? O agressor tem acesso a armas? Que tipo de arma, né, ele costuma usar e tal? Onde é que essas armas ficam dentro da casa? Medidas de proteção. Já existiu algum tipo de proteção contra o agressor? Você sabe se ele tem algum histórico com companheiros ou companheiras anteriores? Né? Isso é importante, tá? Você tem algum lugar seguro para ficar? Você já procurou uma rede de apoio? Tem acesso a seus documentos e pertences? Porque, gente, vai ter uma medida protetiva, amanhã a gente vai falar sobre ela, de que é o acompanhamento do ofendido até dentro da casa para pegar as coisas, né? Então, se ela saiu, e aí lembrando que não necessariamente existe necessidade de coabitação, então, quando a gente pensa em violência doméstica e familiar contra a mulher, pode ser violência doméstica ou pode ser violência familiar, né? Pode ser que seja doméstica e familiar, mas, veja, irmãos, um irmão que agride a irmã, uma irmã que agride a irmã, isso é violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Ex-companheiros, né? Então, ainda que não coabitem, pessoas que se relacionam, são namorados, né?
e que estão se relacionando há um tempo, mas não convivem juntos, não coabitam, mesmo assim é violência doméstica familiar contra a mulher. Então você tem que se lembrar disso. Mas se as pessoas vivem juntas e ela já saiu do lar ou ele saiu do lar, a pergunta é: as coisas elas foram retiradas porque tem acesso aos seus documentos, você tem acesso à sua conta bancária, você tem acesso a seu patrimônio, porque você vai precisar se sustentar daqui para frente, né? Ainda que você possa buscar lá a questão do auxílio aluguel hoje, tá? Tem como se manter estando fora de casa, aí o auxílio aluguel aqui que você pode pleitear, né? Tem filhos menores em comum? Onde, como e com quem estão essas crianças? Porque você tem que lembrar que também vai haver o problema da visitação. Então, se houver o afastamento do lar e afastamento corporal, né, da vítima, e geralmente ele é determinado enquanto medida protetiva, como é que fica a situação da visitação das crianças? Mas isso é objeto da nossa próxima aula, tá? E, finalmente, você está recebendo algum tipo de apoio emocional psicológico? Vamos buscar isso, vamos buscar a rede de apoio, a Lei Maria da Penha, né? E aí, novamente, lembre-se, é importante garantir que o cliente se sinta seguro, confortável, empatia é fundamental, não é? Atenção, escutar. E essa escuta, gente, não é uma escuta qualquer, ela tem que ser uma escuta qualificada. Você tem que estar preocupado em atender a vítima, dar a atenção necessária, em afastar a culpa, seja a mulher, seja a vítima mulher, seja o agressor. O afastar a culpa é fundamental. Em relação ao homem, é importante que ele entenda, não é o caso de afastar, mas que ele entenda da responsabilidade pelo ocorrido, certo? E de que isso tem consequências. E que essas consequências dependem muito do seu comportamento daqui para frente, né? Então, proteção à vítima, afastar a culpa para que ela possa se sentir confortável, contar o que ocorre e entenda que ela é vítima de violência doméstica, a forma como você faz essa abordagem, a linguagem utilizada, tranquilidade, discrição, sigilo, né? O registro de tudo que está sendo colhido ali, e aí, novamente, você pode pedir para gravar em áudio, mas não grave sem que haja autorização do seu cliente, tá? Mas se não for gravado, por favor, anote tudo, né? E faça as perguntas corretas da forma melhor possível. Era isso que a gente tinha para falar hoje. Esse foi nosso primeiro encontro. Eu espero que tenha sido útil, tá? E amanhã a gente vai falar sobre a nossa atuação diante das medidas protetivas, seja para buscar as medidas protetivas da forma adequada, seja para combater as medidas protetivas também da forma adequada, né? Então, eu estou aguardando vocês amanhã. Tá certo? Um beijinho, gente! Espero que vocês tenham gostado, certo? Espero que seja útil, principalmente isso. E amanhã a gente se encontra. Um beijo!